Seja mais que bem-vinda, rainha, porque hoje eu quero te ensinar as técnicas para você trazer vida, trazer cores nos seus dias. Eu sei que muitos de vocês aí têm de repente aquele guarda-roupa da Mônica, tudo igualzinho, ou então a dificuldade de usar aí a combinação das cores, trazer essa sofisticação para o olhar, acontece e acontece muito. Sejam todas bem-vindas, que alegria ter vocês aqui comigo nessa tarde. Hoje tudo aconteceu para que essa live não acontecesse, mas como a gente é mulher e nunca desiste dos nossos propósitos, eu resolvi fazer essa live aqui, é claro, para te ensinar, porque nós estamos aí nesse esquenta. Ontem começou o nosso treinamento, o início da sua transformação. Nossa primeira aula já foi incrível, que eu trouxe ali todo o direcionamento a respeito de como entender o seu perfil comportamental e trazer isso para suas vestes, para a forma que você se comunica através das roupas. E eu quero saber de vocês aí, gente, quem esteve comigo ontem na primeira aula. Hoje nós teremos uma análise ao vivo na aula da noite, tá? Então, se você quiser participar, ainda dá tempo, só que na verdade assim, né, gente? A gente tinha lá uma tarefa para hoje, algumas mulheres quiseram ser analisadas, a gente vai fazer até um sorteio aqui no final dessa live para saber quem será analisada hoje, diretamente ao vivo na aula das 19 horas. Oh, meu Deus! Josi, meu guarda-roupa não será mais como o da Mônica. Arrasou, é isso mesmo. A gente tem que trazer vida na nossa história, na história que nós estamos contando e assim por diante. Gente, quem tem dificuldade de usar cores na vida? Quem tem dificuldade de combinar as cores, de usar as cores entre si, de colocar cores nos seus acessórios, de colocar cores ali nos seus elementos? Eu quero saber aí de vocês. Quem tem dificuldade? Coloca eu tenho. Hoje eu vou trazer algumas direções para vocês já serem inseridas mais nessa vida de cores. Mas é claro que eu tenho que te fazer esse convite, né? Hoje será a nossa segunda aula do treinamento, o início da sua transformação. Se você ainda não assistiu a aula de ontem, que eu falei sobre perfis comportamentais e como você entender ali o seu estilo na sua identificação pessoal, ainda dá tempo de você assistir, mas para você ter acesso, você precisa se cadastrar no link que está na minha bio, na página principal. Você vai se cadastrar lá, você vai colocar ali o seu dado, né, nome e e-mail, entra no grupo VIP, porque lá no grupo VIP nós encaminhamos o teste para você conseguir fazer ali a sua análise DISC e entender qual é o seu perfil comportamental para conseguir fazer essa conexão através das escolhas das peças de roupas e das peças de acessórios. Na verdade, Diana, você ainda não está se importando com você. Já vou assim começar essa live já polêmica. E por quê? Quando a gente não se preocupa com a nossa imagem, a gente tem algumas crenças limitantes. E que muitas vezes acontece porque nós recebemos essas informações dos nossos pais, muitas vezes até do marido, de namorado e assim por diante. Sempre foi aquele quesito de, quando você se arruma, você é fútil. Quando você se arruma, é uma mulher que não tem nada pra fazer. Quando você se arruma, você de repente ali é uma mulher qualquer. Gente, eu já fui chamada de várias situações, mas mal nós sabemos que o nosso corpo, ele faz parte de um trino. Nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós negligenciamos uma dessas partes, nós entramos em desequilíbrio. Então, o cuidar da imagem, vamos pensar comigo, né? 93% daquilo que é primeiro visível é imagem e comportamento. E só depois vem a nossa fala, vem o nosso conhecimento. Então, ou seja, aquilo que nós trazemos para o mundo, existem vários estudos que mostram sobre isso, que 93%, então em 2 segundos apenas, as pessoas elas já conseguem saber se nós somos confiáveis ou não. Então, quando a gente não se preocupa com a nossa imagem, automaticamente eu estou negligenciando uma parte gigantesca nossa, que é a parte externa.
E é uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas. A forma que você reflete no seu exterior é a maneira que você se sente no interior. Então, se você não cuida da sua aparência, se você não cuida da sua imagem, é a maneira que você se sente internamente. É muito mais sério do que a gente pensa, é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, cuidar desse trino da nossa vida faz muita importância nos nossos dias, ok? Olha, Paz e Bem colocou, tô arrumando o guarda-roupa e vendo tudo colorido. E usa isso? Tem estratégia para poder usar? Porque, gente, cada combinação transmite algo. Cada combinação conta uma história. Cada combinação traz uma narrativa na sua imagem. Se você não entender qual é a história que você deseja contar, simplesmente as cores vão ficar perdidas. E antes da gente começar essa aula, eu já quero te pedir um favor. Você vai clicar aqui, ó, nesse aviãozinho e você vai encaminhar essa live para uma amiga. Vai falar para ela, ó, já encaminha aí, porque essa sua amiga também precisa aprender a ver o mundo colorido. Muitas vezes a gente vê muito mundo em preto e branco e isso acontece demais, né? Principalmente quando a gente quer se esconder. Acontece muito quando as mulheres estão mais gordinhas e falam, eu vou colocar o preto porque eu vou emagrecer. Não é assim que a gente faz? Isso é um ledo engano, isso não acontece. Porque se você muitas vezes não está bem e você usa o preto, ele ainda tem um fator de potencializador de sugar as suas energias. Então a gente precisa aprender a realmente trabalhar com a nossa imagem de uma forma estratégica. A Ania ficou lá no YouTube, tá? Aqui no Instagram, nenhuma live tá ficando salva. Se vocês quiserem assistir, vocês buscam lá no YouTube Suelen Sartorato. Coloca lá Suelen com 2 L's, Sartorato, que você já entra lá no meu canal do YouTube para ter acesso à live de ontem. Não tem problema de, mesmo que sejam poucas peças, essas peças elas precisam ser estratégicas. Elas precisam de fato contar uma história. Ela precisa de fato ali ter essa versatilidade. Exemplo, se você de repente amanhã precisa passar mais alegria, mais dinamismo, a sua história precisa ser contada da mesma maneira através da sua imagem. Se no outro dia você precisa passar mais arrojo, mais força, mais autoridade, as suas cores, as suas peças, os seus acessórios, eles precisam estar em congruência com isso, ele precisa estar em conexão. Porque senão você quer contar uma coisa, mas a sua imagem está contando outra, totalmente diferente. Não uso estratégia, mas percebo que gosto muito de florais. Aí depende muito do que você deseja trazer com a sua imagem. Exemplo, né? Dependendo dos florais e dependendo da conexão ali das cores, a gente pode, no excesso, passar fragilidade, passar muita meiguice, ou então até mesmo passar aquele um excesso ali de acessibilidade. E talvez, dependendo ali da informação que você deseja, não é isso que você quer. Então, tudo precisa ser de forma pensada. Porque, às vezes, você precisa ali dentro do seu trabalho, eu não sei com que você trabalha, acredito, ó, que colocou mandalas, né? Não sei especificamente qual que é o seu ramo, mas a partir do momento que você ali precisa trazer, de repente, até mesmo um aspecto um pouco mais dinâmico, um pouco mais de movimento, um pouco mais ali de criatividade, eu preciso trabalhar com outros tipos de forma, com outros tipos de cores e assim por diante. Tudo, gente, precisa ser pensado, tudo precisa ser estratégico. Oi, minha linda, Neia linda do Miss, minha aluna. Exatamente. Ó, eu não sei qual que é seu nome, Paz e Bem, mas se você não se inscreveu no treinamento que começou ontem, se inscreve, tá? Ontem a gente falou sobre perfil comportamental, hoje nós vamos falar sobre os 7 medos do vestir na aula da noite e a gente vai fazer uma análise ao vivo também. Então já esteja no treinamento, porque esse treinamento, gente, é uma preparação para o meu método. A gente vai abrir uma nova turma, é a nossa turma 9 do método Imagem de Sucesso. Então essas aulas, elas são gratuitas e online. É uma preparação para você já começar a ter um entendimento do seu perfil, do seu estilo, da conexão das cores, da mensagem das peças. E para quem quiser se aprofundar, nós vamos estar abrindo a nossa nova turma. Então é isso que a gente precisa hoje começar a entender. Isso, assista as aulas,
Mas pra assistir tem que se cadastrar, tá bom? Pra você conseguir ter acesso, entra no grupo VIP pra você ter acesso ali ao link também de análise do DISC, ok? Meninas, vamos começar então a nossa aula de hoje. Eu separei aqui algumas fotos pra vocês e eu quero saber aí de vocês quem é a mulher que me segue aqui, que está aqui na live, que tem facilidade de utilizar looks monocromáticos. Suelen, o que é um look monocromático? Um look monocromático significa que você caiu na tinta. Você caiu na tinta e o look ali ele é todo trabalhado numa mesma cor, numa mesma família de cores. Ó, Neia, minha aluna, o curso dessa mulher é maravilhoso. Minha aluna do MIS, eu tenho orgulho de vocês. Muito feliz de ter você aqui, Neia, muito feliz mesmo. Então, monocromático significa que você caiu na tinta e você está com um look todo de uma mesma cor. Esse look, ele pode ser da mesma cor e da mesma nuance, que é exatamente esse que eu tô aí na tela, ou eu posso utilizar um look que ele seja da mesma cor, porém, na parte de cima ele seja um tom mais claro e na parte de baixo seja um tom mais escuro, tá? Então, é aí que a gente começa a entender a mensagem das cores. O Amari colocou, passo longe disso, tenho muito medo. De quê? De usar o monocromático? É uma das combinações mais elegantes que tem, gente. É uma das combinações mais sofisticadas que tem. E para uma mulher, por exemplo, que está querendo introduzir as cores, os looks monocromáticos, eles são uma ótima opção. Mas ele precisa ser estratégico. Porque lembra que eu falei para vocês que cada cor ela transmite uma mensagem específica. Então, se eu estou ali com um look monocromático mais claro, com cores mais frias, eu vou transmitir uma linguagem. Se eu estou com um look monocromático com cores mais quentes, eu vou transmitir uma outra linguagem. Se ele é um look monocromático, né, que ele é uma cor mais quente, então com certeza a minha vibração vai ser muito mais energética, vai ser muito mais estímulo. Se é um look, por exemplo, que ele é mais frio, mais claro, por exemplo, e frio, ele vai trazer mais relaxamento, mais calmaria, mais leveza. Então, olha como é importante a gente entender o contexto do que eu tô usando, mas também ter uma estratégia dentro disso. Faz sentido pra vocês? Isso, o macacão é um look monocromático por ser uma peça única, tá? Mas quando a gente fala até mesmo desse contexto do monocromático, é pensar na junção entre as peças também, peça de cima, peça de baixo, até mesmo os acessórios. Então eu posso colocar ali o calçado da mesma cor da roupa, um acessório, um colar, um brinco da mesma cor ali da roupa, que eu vou estar nesse mesmo contexto, né? Mas o look monocromático significa a proporção de cima e proporção de baixo da mesma cor. Pode ser da mesma nuance ou não. O que é nuance, Suelen? Significa o tanto de claridade que tem ou o tanto de escuridão que tem, ok? Ou o tanto de brilho que tem ou o tanto de opacidade que tem essa cor. Mas a família tem que ser a mesma. Então, se eu colocar ali um laranja, ele pode ser um laranja brilhoso em cima e opaco embaixo, que será um look monocromático. Eu posso colocar um look ali que é um salmão em cima e um laranjão embaixo, é um look monocromático. Ele não deixa de ser monocromático, porém em nuances diferentes, tá? Sim, alonga também, Cacau. Ele tem essa estratégia de alongar porque você tá criando uma linha vertical, tá? E a partir do momento que você utiliza uma linha vertical, ele cria essa ilusão de ótica. Gente, roupa, acessório, elementos da imagem, tudo é ilusão de ótica. Então, quando a gente trabalha com as peças de roupa, a gente está falando de ilusões. Então, eu posso ali aumentar, eu posso diminuir, eu posso, por exemplo, ali alongar, eu posso achatar. E no look monocromático, por exemplo, a gente também tem essa possibilidade. Então, exemplo, eu vou colocar aqui na parte de cima, ó, meu look, eu coloquei duas cores, uma cor neutra e uma cor colorida, né? Então, o branco, o laranja e o verde aqui como uma composição. O que acontece? Vamos imaginar que a minha parte de baixo também fosse laranja.
e um laranja mais claro. Aqui essa cor mais saturada, né, uma cor um pouco mais intensa, e na parte de baixo uma cor um pouco mais pro salmão. Se porventura eu tenho ombros mais largos, eu tenho seios mais volumosos, eu posso fazer exatamente essa jogada. Então aqui eu coloco uma cor que tenha de repente ali um pouco mais de escuridão, vamos dizer assim, e na parte de baixo um pouco mais de claridade. Então eu crio um efeito de ilusão de ótica, de aumentar ou diminuir, principalmente quando isso é associado com um tipo de modelagem, tá? Então eu sempre tenho que fazer esse viés, modelagem e a cor, ok? Vocês estão gostando, gente? Quem estiver gostando, aperta o coraçãozinho aí pra mim. Sobe o coraçãozinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, já colocou o dia todo de preto. Gente, imagina. Imagina comigo se o mundo fosse preto e branco. Como ele seria sem graça. E às vezes é assim que você tem se apresentado no mundo. Um mundo todo preto e branco. Um mundo sem vida, sem cor, sem energia, né? Sem esse estímulo visual. E é tão gostoso quando a gente tem ali as cores como um auxiliar das nossas escolhas, como algo que realmente vai nos ajudar a fluir na vida. E é isso que eu gosto de ensinar para as minhas alunas, né? Aqui, gente, vocês não aprendem dica, aqui você aprende ensinamento. E eu quero que você aprenda hoje que a vida, ela é muito mais do que um preto e branco. A vida é muito mais do que, de fato, a gente só ter ali a mesma tonalidade do nosso guarda-roupa. A gente precisa aprender a ter uma forma estratégica de brincar com as cores. Olha só, a Paz e Bem colocou aqui, ó. Eu ensino isso nas artes. Tonalidades das cores para harmonizar na pintura, mas não uso isso para imagem pessoal. Tá complicado. Lascou, minha amiga, porque se você não utiliza isso na sua imagem pessoal, significa que aquilo que hoje você traz na arte não é a mesma coisa que você tá trazendo ali na sua linguagem. Gente, a arte nada mais é do que de fato uma história. Você tá contando uma história através de uma arte. Quando você vai ali num museu, quando você vai ver uma pintura, quando você olha a própria natureza, você está vendo uma história contada. E muitas vezes essa história ela vai ser interpretativa, né? Eu me lembro que quando eu fui estudar em Milão, a gente fez muitas vistorias, a gente foi fazer muito análise de campo em museus. E lá tem muito disso, né? Então, contar a história da arte, contar ali a história de um quadro, entender. E isso é muito interpretativo. A gente para analisar muitas vezes qual que foi a sensação que aquele artista teve em pintar aquele quadro, qual foi a sensação que ele teve ali, qual que é a história que ele contou ali através de cada uma das cores que ele introduziu naquele quadro ou naquele monumento específico, enfim. Então perceba que tudo é uma história que a gente conta. E essa história, ela precisa de fato ser verdadeira, ela precisa surgir de dentro. É por isso que na aula de ontem, que eu coloquei ali no treinamento, quem ainda não assistiu a aula de ontem, assista, porque é uma aula libertadora. O link tá na bio para vocês terem acesso e conseguirem fazer a sua análise do DISC. O que acontece? Não adianta eu querer contar uma história aqui se ela não vier de dentro. Então eu posso até falar para vocês, olha, todo mundo hoje vai usar monocromático, ou todo mundo hoje vai usar complementar, ou assim por diante. Se essa história não faz parte do seu perfil, você se sente desconectada. Então, a partir do momento que você começa a ter esse processo de autoconhecimento e entender as cores para o seu favor, a sua história ela é real e ela é assertiva. Faz sentido? Olha, a Ana colocou, preciso me posicionar como empresária. Ana, você assistiu a aula de ontem do treinamento? Você conseguiu se cadastrar? Tá no grupo VIP? Porque o nosso posicionamento, ele precisa de fato ali estar alinhado. Ele precisa estar alinhado. Gente, se vocês estão gostando, manda ver no dedinho do coração aqui, tá? Oi, Mari! Naldinilza, eu tenho um módulo no meu curso que ele fala especificamente sobre isso. O que é cor fria? O que é cor quente? Qual que é a nuance? Qual que é o subtom?
qual que é a cartela que a gente pode trabalhar, tudo muito esmiuçado. Por quê? Eu não sei se você já fez a sua análise de coloração pessoal, mas hoje o que eu mais vejo é a pessoa vai lá, fica meia hora, 40 minutos numa análise, a pessoa só passa tecido, te dá uma cartela e te manda embora. Isso, gente, é uma das piores coisas que hoje eu vejo dentro do meu mercado, infelizmente. A gente precisa entender as cores, eu preciso entender a comunicação delas. Hoje a gente está dando aqui um pouquinho para vocês começarem a ter essa conexão, saírem do básico, né, saírem do nada e entrarem no básico. Mas quem quiser se aprofundar, precisa estar comigo, é lógico, no meu método, para que você consiga aí ter um melhor esclarecimento sobre cada uma das dúvidas. E aí sim, sair do básico e continuar. Olha, vi você em um podcast do canal. De quem? Qual podcast? Vamos continuar então? Ó, a Paz bem colocou, ó, justamente por sentir aquilo que você falou, muita meiguice, acessibilidade, eu quero transmitir outra coisa, elegância, autoridade como professora. Então a sua comunicação, ela tá com ruído. A gente fala que é um ruído de imagem. É como se fosse uma TV chiada, né? Então, ou seja, você tá querendo falar uma coisa, mas aquele chiado, ele tira a atenção. Sim, eu estudei fora. Fui estudar fora, fiz uma pós-graduação hoje numa das maiores universidades de artes. Para você se cadastrar, gata, precisa fazer o cadastro no link da bio, tá? Você entra no meu Instagram, tem um link lá, você se cadastra, coloca o nome e e-mail, entra no grupo VIP para você poder ter acesso às tarefas. E vamos continuar. Então, look monocromático, então, é basicamente cair na tinta. Posso ter ali a mesma nuance de cores ou nuances diferentes. Vou trazer mensagens diferentes de acordo com o tipo ali de cor, né? Então, se eu tô com roxo, prestem atenção aí na foto. A mensagem dali é completamente diferente dessa mensagem com laranjão daqui. Então, eu preciso entender que não é só, é elegante usar monocromático. Tá, é elegante. Mas qual é a mensagem que eu quero transmitir com isso? Eu quero trazer mais alegria? Eu quero trazer mais sofisticação? Eu quero trazer mais equilíbrio emocional? Eu quero trazer mais ali segurança e assim por diante? Então, a cor que você utiliza também no seu monocromático gera sensações diferentes, gera emoções diferentes dentro tanto de você quanto da outra pessoa que está vendo, ok? E aí vamos para um outro ponto. A gente vai agora então para complementar. O look complementar dentro ali dessa roda, ele significa que você pode também, ó, eu estou com um look monocromático, porém eu estou fazendo uma combinação complementar com o acessório. E como que isso funciona? Percebam que eu estou toda de azul, mas no colar eu coloquei o laranja. Então, dentro dessa combinação se chama uma combinação complementar. Suelen, eu poderia colocar ali uma blusa laranja e uma calça azul? Poderia. Eu poderia colocar ali um look todo laranja e um calçado azul? Poderia. Isso é uma combinação complementar. Mas aí depende muito também da vibração que você quer transmitir dentro da sua produção. Exemplo, um look azul escuro, ele traz muito mais essa ideia de confiabilidade, de segurança, de estabilidade. Quando eu coloco ali ele todo azul, é claro que a maior proporção tá me trazendo isso. Faz sentido, né? Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo aí seguir a minha linha de raciocínio? Então, eu tenho uma maior proporção do azul. Isso traz uma mensagem que é muito mais de segurança, de estabilidade. Por quê? É uma cor fria e, além disso, é uma cor escura. E eu coloquei só um ponto de cor, que seria o colar. Fiz uma combinação aqui que é complementar para trazer um up, sabe? Para trazer aquela energia um pouco de fogo. Porque o laranja, ele lembra o fogo, né? Porque exatamente o fogo, ele tá ali conectado com o vermelho, com o amarelo, com o laranja.
Então, para trazer um agito, para trazer uma animação, eu coloquei ali o laranja. Mas, por exemplo, se eu tivesse colocado um look todo laranja e um colar azul, a comunicação já seria diferente. Continuaria dentro do complementar, mas a vibração, a sensação já seria outra, porque o laranja ele é muito mais expansivo, ele é muito mais alegre, ele é muito mais enérgico. E o azul ele já traz mais estabilidade, mais segurança, principalmente pela nuance dele, vai fazer a diferença. Então, quando a gente começa a entender aqui a respeito dessas cores, eu vou percebendo que a maior proporção que eu coloco, ele gera sensações diferentes e as combinações entre si também, ok? Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma... Gente, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui, tá? Pode mandar as perguntas pra gente ir pontuando pra vocês. Então, lembrando que o monocromático, então, eu posso utilizar o look todo. Complementar, eu começo a combinar duas cores entre si. E essas cores no complementar, dentro da roda, ela sempre está uma à frente da outra. Então, o complementar, ela tem essa jogada. Eu pego uma cor ali da roda e coloco em frente. Vejo quem está na frente para eu poder fazer essa combinação. Posso também fazer essa combinação com nuances diferentes. Então, ou seja, eu não tenho que colocar apenas o escuro com o escuro. Ou claro com o claro. Não, eu posso colocar o escuro com o claro. Também unindo com o meu contraste, com a minha própria natureza, dependendo da história que eu vou contar, entendeu? Vestido laranja com acessório verde combina? Ó o contexto aqui, o que você acha? Combinou? Dentro da roda de cores, ele não tem um nome específico. Por quê? Laranja com verde não é complementar. Laranja com azul é complementar. Mas já entrando aqui nesse contexto, Cris, você acha que combinou? Visualmente falando, ó, eu tô com um look laranja e tô com um colar aqui que é uma folha verde. O que você acha? Visualmente, o que você percebe? Fez um sentido? Sim, em alguns casos as estampas florais elas podem sim ser elegantes, ainda mais conectado com uma modelagem certa. A gente pode trazer a sofisticação e a elegância. É que ela traz também muito mais esse ar mais romântico, dependendo ali da jogada de cores. Isso também faz bastante diferença, né? Como é que é o fundo dessa estampa? Ele é mais escuro ou ele é mais claro? Como é que é essa flor? Ela é uma flor maior, é uma flor menor, é uma flor que é mais vibrante, é uma flor mais opaca. Então, todo esse contexto dentro da imagem, a gente vai fazendo essa análise. Sim, olha que legal. Não é só as cores que a gente tem que inserir. Cores, a modelagem da peça, pra gente conseguir ali perceber se essa meiguice, se essa fragilidade ali não tá num excesso entre. Porque tudo, gente, é uma união de cor, de forma e de modelagem, tá? Eu tenho as linhas, as formas e as cores. A união delas é que a gente consegue ali trazer uma mensagem ou não, dependendo do combo. É como se fosse, eu sempre falo isso para as minhas alunas, é como a dieta dos pontos. No nosso look, a gente vai somando os pontos, para eu saber se eu tô de mais ou se eu estou de menos. É isso que eu ensino no método. É para você conseguir fazer ali uma contagem de pontos para saber, opa, isso aqui tá virando uma caricatura, isso aqui tá virando ali um personagem, isso aqui tá virando ali o excesso de uma informação. Então é onde a gente vai começando a fazer essa soma de pontos para saber o ponto de equilíbrio. Com certeza, quero te ajudar. Faz sentido para vocês? Menina, só deixa eu pegar o carregador do celular, daqui a pouco minha bateria vai acabar. Calma aí. Vão mandando perguntas, vão se conversando aí. Calma aí, gente.
voltamos. Noto que quando combino cores com a mesma nuance ou nuances vizinhas, eu tenho looks mais harmônicos. Procede? Não. Todas as cores, gente, elas combinam entre si. Agora, depende muito da mensagem que você deseja transmitir. Entendeu? Porque, na verdade, ó, pensa na natureza. Todas as cores, elas combinam entre si. Só que o que eu quero transmitir é o que muda a finalização da peça, do look, da mensagem. Entendeu? Da narrativa que eu tô contando nessa história. Então, na verdade, não existe uma combinação que tá errada. Existe uma combinação que, de repente, ela não está conectada com o que você quer transmitir. Então, não significa que, ai, poxa, eu coloquei uma cor complementar, né? Então, exemplo, vou colocar ali o verde e o vermelho. E aí, de repente, você coloca ali uma cor super vibrante, né? Um vermelho bem vibrante, um verde meio que neon. Tá errado? Não. Só que a mensagem que eu estou transmitindo ali é muito mais de vivacidade, é muito mais enérgica. Porque eu já estou trabalhando com contrastes, eu já estou trabalhando ali com cores que são completamente opostas. Então, a mensagem que eu estou colocando dentro desse contexto é que muda a minha narrativa. E a gente pode utilizar isso, gente. A gente pode sim colocar claro com claro, claro com escuro, escuro com escuro. Eu posso colocar ali uma cor mais opaca com uma mais brilhante. Depende do que você quer trazer. Tudo é história que você quer contar. Porque, gente, ó, pensa comigo. Quando vocês vão em qualquer lugar, a gente sempre olha o que é mais bonito pra gente comprar. Não é assim? Quando você vai numa doceria, você compra primeiro pelo olho. Exatamente porque a história que ela tá contando ali, dentro daquele bolo, por exemplo, ela traz pra você uma visão que é muito mais atrativa. Ela pode ser, de repente, ali muito mais enérgica, ela pode ser muito mais sofisticada. Aquele bolo, ele pode ser, por exemplo, ali mais rústico, ou ele pode ser mais meigo. Enfim, depende muito do que você quer contar. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, é a mesma forma que você precisa trabalhar com a sua imagem pessoal. Me parece que existe uma harmonia maior quando os tons são parecidos? Não. Aí depende novamente. Se você coloca ali cores mais claras, obviamente esse contraste será menor. A sua linguagem vai ser muito mais de acessibilidade, vai ser muito mais ali de leveza, vai ser muito mais de conexão. Quando você coloca, por exemplo, contrastes mais altos, claro e escuro junto, você está contando uma outra história, é impacto, é muito mais esse lado de peso visual, é muito mais esse lado de, até mesmo, você pode trazer autoridade, domínio, força, porque contrastes altos, eles trabalham aí com essa jogada de claro e escuro, visualmente o meu cérebro, ele para. É como se fosse assim, gente, ó. De uma forma bem simples. Se eu estou nessa harmonia, cores claras todas ou cores escuras todas, o meu cérebro, ele tem uma leitura muito rápida. Então é como se ele descansasse. Ele descansa, tem aquela visão rápida e tá tudo certo. Por quê? Ele fez uma leitura rápida ali. Quando eu tenho quebra, quando eu tenho ali uma cor clara e escura junto, o meu cérebro, ele para analisar, porque existe uma quebra de história ali, né? Ou seja, eu trabalhei com uma jogada de cores diferentes. Então, por isso que eu falo muito pra vocês sobre a narrativa. O que eu quero contar? Porque quando eu coloco cores claras e escuras, eu forço o meu cérebro parar pra analisar o que tá acontecendo ali. Quando eu não tenho essa quebra, o meu cérebro, ele faz uma leitura rápida, é um descanso para ele. Ele não tem aquela jogada que peraí, eu preciso analisar o que tá acontecendo aqui. Faz sentido para vocês? Se estiver fazendo sentido, aperta o coraçãozinho aqui, gente. Sim, quando são mais brilhantes, mais saturados, são mais intensos, né? Com certeza. Ok? Vamos continuar porque a nossa aula já vai acabar. Eu vou falar só mais de uma combinação, tá bom? Depois, quem quiser aprender mais, vai ter que estar comigo hoje no treinamento da noite.
Aqui a gente trabalha com 3 cores, que dentro da harmonia cromática nós estamos falando de uma tríade de cores. E geralmente ela é uma combinação extremamente impactante, muito jovial, muito mais alegre. E dependendo ainda, é claro, né, quando a gente coloca ali se as cores são mais opacas ou são mais brilhantes. A tríade de cores é mais ousada, ela de fato é mais criativa. E a gente pode fazer essa combinação entre roupa e acessórios, ou entre roupa, ou eu posso colocar ali só os acessórios, então um look todo neutro e coloco ali a combinação entre os acessórios. Aqui, por exemplo, eu fiz a combinação entre a roupa e acessórios. Então eu coloquei ali o vermelho, o amarelo e o azul. Lembrando que o jeans é uma cor, é azul. Então eu coloquei o vermelho na blusa, o jeans, o azul, né, nos shorts e o amarelo na bolsa. E no calçado eu já coloquei um tom um pouco mais neutro, né, um pouco mais nude, para não gerar tanto contraste. Então, dentro aqui desse contexto, eu já coloquei uma brincadeira entre as cores. E nesse caso, são as 3 cores primárias. Lembra lá do prezinho, gente? Vermelho, amarelo e azul são as 3 cores primárias. Então, é onde a gente começa aqui ter uma brincadeira entre elas, que é uma brincadeira mais ousada, mais avassaladora. Eu trago mais essa referência dentro do meu contexto visual, tá? Então aqui é quando eu quero realmente sair da zona de conforto. Eu brinco com as cores. Suelen, eu posso, por exemplo, colocar um look todo branco e aí colocar a tríade de cores entre brinco, colar e bolsa? Posso. Eu posso, por exemplo, ali colocar um look todo neutro e fazer essa brincadeira entre calçado, bolsa e batom? Posso também. Aí é onde você vai começando a entender que as cores, elas não precisam estar também totalmente no seu look. Elas podem estar em pontos focais, que é onde a gente chama ali de ponto de luz, tá? Exatamente, a Lili colocou, esse parar para analisar também acontece com quem está visualizando essa combinação do claro e escuro, tipo, não tem como passar desapercebida, certo? Correto? Porque a história que você está contando ali para você, em primeiro lugar, por isso que você precisa entender o que você quer passar, né? Eu preciso saber o que eu quero transmitir ali, vai ser a história que as pessoas vão interpretar sobre você, entendeu? Então, por isso que o conhecimento, gente, ele é libertador. É o que eu sempre falo para as minhas alunas, o conhecimento ele liberta, mas o autoconhecimento ele te empodera. Porque quando você começa a ter o conhecimento do seu corpo, das cores, das modelagens, das peças, o que você faz? Você começa a entender o que valoriza você. Você começa a entender ali o que de fato você se sente mais segura. Então, a partir do momento que você traz isso através dos elementos da sua imagem, aquilo que os outros lerão sobre você é muito mais certeiro. E isso eu não tô falando pra você, não, eu tenho que fingir uma história. Não, muito pelo contrário. Quanto mais você se conhece, mais forte você se torna. E as roupas, elas vêm ali, tanto roupa quanto acessório, quanto corte de cabelo, maquiagem, enfim, ela vai só reafirmar esse processo de autoconhecimento. Então, aquilo que as pessoas lerão sobre você é exatamente aquilo que você quer contar, tá? Que bom, Li. Fico feliz. Então é onde a gente vai começando a ter essa percepção que tudo é um autoconhecimento e o conhecimento. Então o conhecimento, gente, ele vai te trazer ferramentas. Então é como se fosse assim, poxa, eu vou entender o que a cor fala por mim. Eu vou entender o que uma linha, o que uma forma, o que é essa linha e forma. É a roupa que você usa, é o acessório que você coloca, é a forma que você corta o cabelo, é a própria natureza que você tem. Então, ou seja, quando você começa a adquirir o conhecimento, você vai se libertando daqueles paradigmas que você tem que se vestir igual fulana, que você tem que comprar aquela roupa, por exemplo, né? Eu quero morrer, gente. Eu quero morrer quando alguém me manda lá na caixinha de perguntas. Que roupa coringa que eu tenho que ter? Gente, vamos parar com isso, vamos sair dessa caixinha.
Porque o que serve pra mim não necessariamente vai servir pra você. Por isso que a gente precisa entender as peças, a linguagem delas, a simbologia delas. É a mesma coisa das cores. O que funciona pra mim, pra você pode não funcionar e vice-versa. Porque a mensagem que eu quero trazer é uma, a mensagem que você quer trazer é outra. Então, o conhecimento, ele te dá ferramentas. E o autoconhecimento, ele faz com que você, de fato, sabe o que trabalhar ao seu favor. Que bom, Elaine! Seja bem-vinda! E ó, já quero te convidar, hoje à noite a gente vai ter a nossa segunda aula do treinamento, o início da sua transformação. Se você não assistiu a aula de ontem ainda, se cadastra no link que tá na minha bio, entra no grupo VIP, tá? De alunas, para você conseguir ter acesso lá ao teste DISC, para você saber qual é o seu perfil comportamental e saber quais são as peças de roupa que se conectam com a sua natureza. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Se estiver fazendo sentido, manda um foguinho aqui para mim, coloca no comentário. Se vocês estão gostando dessa live, coloca aí um foguinho. Manda um foguinho aqui. Coloca no comentário aqui embaixo. Por isso que eu falo pra vocês a respeito dessa conexão. Então, exemplo, né? Tem mulheres que têm contrastes diferentes da sua própria natureza. Então, esse contraste vai gerar já uma mensagem diferente. E aí, quando você quer criar essa harmonia, você trabalha com repetição. Quando você quer trabalhar ali com impacto, você já gera uma outra mensagem, tá? Então, tudo depende de como você quer trabalhar com a sua imagem. Entender a sua linguagem, entender o contexto de tudo isso e saber como trabalhar ao seu favor, ok? Cores e pele negras têm tonalidades específicas, todas as tonalidades, na verdade, gente, elas podem trabalhar independente do tipo de pele. Exemplo disso, no meu curso, eu ensino para as minhas alunas a respeito da análise de cores, né? Então, coloração pessoal. Óbvio que toda essa ferramenta ela é incrível para a gente entender, principalmente coloração de cabelo e maquiagem. Mas a partir do momento que eu quero e entendo a história que eu quero contar, eu posso trabalhar com todas as cores em meu favor. É isso que eu ensino no meu método. Não é te colocar regrinhas onde você não pode usar isso, ou você não pode usar aquilo. Não. É você saber como usar isso, como colocar tal cor, como utilizar isso ao seu favor. Porque, gente, chega de limite na nossa vida, né? A gente recebe muito isso. Agora que você fez uma análise de cores, você não pode usar essa cor. Você não... Gente, sem brincadeira. A minha cartela não tem laranja. E eu tô de laranja. Por quê? Porque eu sei como usar em meu favor. É aí que tem o segredo de tudo isso. Meninas, vou fazer o sorteio agora aqui da mulher que vai participar da análise da noite junto comigo. Deixa eu mudar a câmera aqui. Ó, nós tivemos aqui 12 mulheres que pediram para participar nessa foto. Ok? E aí eu vou sortear um número específico, tá? Coloquei aqui, ó, 12. E a gente vai sortear um número específico para saber quem será a pessoa analisada. Se essa mulher não mandar foto para mim, eu vou ter que escolher outra, tá bom? Então, só para vocês aí já ficarem cientes. O número sorteado foi o 5. Então, vamos ver quem é a mulher 5, ó. Primeira mulher, a Marciene. Segunda mulher, a Simone. Terceira, papelaria. Quarto... Olha isso, gente. Cynthia Grace. Meu amor, é tu que vai ser avaliada hoje na nossa aula ao vivo. Cynthia, você tá por aí? Nossa, gente, vou ficar muito feliz de poder analisá-la nessa live de hoje. Como é que vai funcionar? Hoje à noite a gente vai ter a nossa segunda aula do treinamento. Eu vou... Nem eu acredito, eu vi que você tinha entrado na live. Olha que legal. Gente, fico muito feliz com isso, de verdade, parabéns. Vou fazer uma análise sua de acordo com o seu perfil e de acordo com a foto que você encaminhou, porque todas as meninas aqui que colocaram #eu existo
pediram para participar e a gente pediu lá uma foto e também a análise ali do DISC, tá? Então hoje a gente vai fazer essa análise junto com vocês, mesmo que você não tenha sido sorteado, a partir do momento que você vê uma pessoa sendo analisada, isso já te traz insights do que você pode aplicar na sua vida, no seu dia, tá? Então hoje eu espero por vocês. Agora, às 7 horas da noite, se cadastre, não deixa de participar, assista a aula de ontem, faça o seu teste DISC para você já começar a aplicar as suas mudanças. Obrigada, amiga! Minha fono linda! Gente, um beijo no coração de vocês, espero todas às 19 horas, hoje à noite, na nossa segunda aula do treinamento, o início da sua transformação com a análise da Cíntia, e também uma aula sobre vencer os 7 medos do vestir. Um beijo no coração de vocês, uma ótima tarde, fiquem com Deus. Tchau, tchau.